Vontade, tá bom? Irmãos, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por mais um sábado e pela alegria de termos a palavra de Deus nas mãos. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, grato te somos, Senhor, pelo teu cuidado em nosso viver. Grato te somos ainda mais pelo sábado, por nos relembrar que o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é aquele que cuida de tudo, inclusive de nós. Obrigado pela tua graça. Me usa, Senhor, mais uma vez, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fora a saudade que nós estamos uns dos outros, eu louvo a Deus pela palavra dele e porque cada dia nós podemos aprender mais com isso. Eu convido você a meditar comigo no texto da palavra de Deus que está localizado no livro de Mateus. Mateus capítulo 4 é o texto que nós vamos ver hoje. Se houver qualquer contratempo, irmãos, por favor, coloca aí no chat, né, no chat ao vivo, no bate-papozinho, me avisem, tá bom? Se tiver caído, tiver qualquer coisa, vocês me avisam, por favor. Localize na sua Bíblia o texto de Mateus, capítulo 4. É um texto muito conhecido, mas faríamos bem em meditar muito mais vezes nele. Esse texto nos mostra a realidade nossa, nos mostra a realidade do viver, do ser humano em si, as nossas lutas, nossas ansiedades, nossas tentações. O tema que nós vamos ver hoje juntos é chamado de A Tentação de Jesus. E eu começo lendo com vocês, em cima do capítulo 4, o versículo 15 do capítulo 3. O versículo 16 do capítulo 3. O capítulo 3 de Mateus diz assim, verso 16: Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha o que diz o verso 17, queridos. E uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Queridos, note a primeira coisa que eu quero que vocês não esqueçam, por favor. A primeira coisa que tem que ficar gravado na sua mente foi que Jesus, quando foi batizado, escutou a voz do céu. Ele escutou a voz do céu dizendo, a voz de Deus dizendo: Você é meu filho amado. Não era qualquer filho, era filho amado. Eu já passei, creio eu, para a maioria de vocês, o que a expressão filho de na Bíblia significa. Às vezes a gente pensa assim, Jesus é filho de Deus porque ele foi criado, ele foi nascido. Não, não tem nada a ver com isso. A expressão filho de significa uma maneira de você dar um adjetivo, de você dar uma característica da pessoa. Então, quando alguém diz assim, fulano é filho da mentira, a característica quer dizer fulano é mentiroso. Fulano é filho da luz, a característica é iluminado. Então, assim por diante. Filho do homem, que algumas vezes Jesus utiliza para ele está dizendo, eu sou humano, 100% humano. Filho de Deus, ele está dizendo, eu sou divino. Jesus tinha a natureza 100% humana e 100% divina no mesmo corpo. Eu não vou explicar detalhadamente isso hoje, mas eu queria que você deixasse bem claro em sua mente. Ele ouviu, Cristo ouviu do céu. Você é divino, você é filho de Deus. Você é meu filho amado e que me traz grande alegria. Pergunto a você, Jesus sabia quem ele era? Jesus sabia que ele era filho de Deus? Sim, Jesus sabia. Aí agora você e eu começamos a entender o pano de fundo do que nós vamos ler no capítulo 4. Olha o pano de fundo. Capítulo 4, a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, a gente lê na Bíblia que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Mas eu quero que você pense o seguinte: Jesus não foi para o deserto para ser tentado. Jesus foi
para estar mais em comunhão. Ele sabia que a missão que ele iria empreender seria muito dolorosa, muito difícil. Muitos pensam assim, Jesus não poderia ter pecado. Claro que poderia. E se ele tivesse pecado, ele, assim como você e eu, teria perdido a eternidade. Ele estaria condenado para sempre. Havia um risco, sim. Caso contrário, ele não poderia dizer que foi tentado em todas as coisas, assim como eu e você. Seria uma farsa, né? Mas não foi. A diferença de Jesus para mim e para você, neste caso aqui, além de que ele era divino e humano, a Bíblia chama de prototocos, único da espécie, além dessa diferença, a diferença dele para nós, irmãos, é que ele não tinha propensão ao pecado. Ele veio com a natureza de Adão antes da queda. Ele veio como o segundo Adão. Se ele viesse como o Adão pecador, a gente até entenderia, mas a Bíblia diz que ele veio como o segundo Adão. Ele veio com a natureza sem propensão ao pecado, sem essa coisa que você e eu temos de ter que fugir do pecado o tempo inteiro. Cristo veio inocente, digamos assim, ele veio sem esse pecado que nos chama. Ao mesmo tempo, nós temos que perceber que ele poderia ter caído, assim como Adão caiu, assim como Eva caiu. E a gente vê a situação. Olha o que diz o verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quem você se lembra que jejuou também 40 dias? Deixa eu ver. Elias. Elias jejuou 40 dias. Pastor, como é que dá para jejuar 40 dias? Bom, eu não sei, eu imagino que deve ser um milagre. Moisés, quando subiu o monte para receber as tábuas da lei, ele jejuou 40 dias. Cristo estava em contato direto com o Pai no deserto durante 40 dias, sem comer. Mas a parte humana dele começou a sentir toda a dificuldade humana quando fica com fome. Provavelmente, queridos, no deserto, ali do lado da Judéia, um local muito quente, muito cheio de pedras, é pedra e areia, muito calor. Jesus já estava quase para morrer, de fome. Diferentemente do jejum que os fariseus faziam, que era uma tal de greve de fome, Jesus não ficou sem comer porque ele estava fazendo greve de fome. Ele ficou sem se alimentar porque ele queria ter a mente lúcida. Ele queria estar sem comida no estômago, pensando: eu preciso estar com a mente perfeita, eu preciso estar concentrado porque a missão que eu vou ter é muito grande. Ali estava agora o meu Salvador e o seu Salvador definhando de fome. Então aparece um anjo de luz. Por que eu digo que é um anjo de luz? Porque Satanás, a princípio, não apareceu para Jesus como Satanás. Ele apareceu como um anjo de luz, como se fosse um anjo de Deus. E a Bíblia diz assim, verso 3: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos, Jesus estava com fome 40 dias, morto de fome. De repente aparece um anjo de luz e faz uma indagação positiva, de certa maneira. Mande que essas pedras se transformem em pães. Ali do lado, mais ou menos, do Monte Nebo, na região ali do Mar Morto, um pouco à direita do Monte Nebo, você tem muitas pedras até que tem o formato dos pães ali da Galiléia, da Judéia. Ele pegou uma pedra dessa, mostrou para Jesus e disse: transforma em pão. Ele pergunta: Jesus poderia ter feito isso ou não? Com certeza poderia. Ele transformou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. 3.000 pessoas foram alimentadas também. Você e eu começamos a pensar: Jesus poderia ter transformado aquilo ali em um pão de verdade. Mas se ele fizesse isso, ele estaria concordando com a dúvida que Satanás colocou. Satanás disse assim: olha,
Eu sei, você escutou que você é filho de Deus, você escutou que você é divino. Mas se você é mesmo, quantas vezes, queridos, você e eu temos sido tentados pelo apetite? Anota aí na tua Bíblia, anota aí num papel, não sei, as 3 grandes tentações do ser humano, e exatamente hoje Satanás faz a mesma coisa. Passaram-se 2000 anos, mas Satanás não mudou a técnica. Ele continua tentando você e eu, aonde ele tentou Adão e Eva e foi sucesso. Ele venceu, infelizmente, Adão e Eva. Mas eu louvo a Deus porque com Cristo ele não foi vencedor. Cristo é o nosso substituto, nosso Salvador. Olha o que diz a Bíblia quando você e eu pensamos. Jesus estava ali com fome, Satanás aparece e diz: se você é o Cristo, filho de Deus, se você é filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Primeira grande tentação, anote aí: apetite. Você pode anotar também como materialismo. Hoje Satanás usa muito essa desculpa para todos nós. Ele diz: olha, você vai deixar de dar comida para sua família e guardar o sábado? Você vai deixar de passar na faculdade por causa de uma matériazinha no sábado? Você vai deixar de ganhar isso no mundo? Podendo fazer, Jesus podia transformar aquele pão, Jesus podia transformar aquilo ali, aquela pedra, num pão e saciar sua fome. E olha, Jesus estava a ponto de morrer de fome. No momento em que Satanás estava tentando ele, falar de apetite, falar de uma comida, falar de ganhar alguma coisa, era algo, poxa, você vai perder isso, você vai. Mas eu louvo a Deus porque, queridos, Jesus ele não fala assim, eu, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu acredito naquilo. Jesus é claro quando ele nos diz, e ele diz assim: está escrito. Todas as justificativas que Jesus dá, queridos, ele dá justificativas baseado em Deuteronômio. Você e eu temos a Bíblia toda, Jesus só tinha um pedacinho ali do Pentateuco. Primeira grande tentação: apetite ou materialismo. Você pode colocar qualquer um dos dois. Por que materialismo? Porque Jesus responde para Satanás. Ele diz assim, verso 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que você faz para responder quando você for tentado a trabalhar aos sábados? Como é que você faz para responder quando você for tentado a transgredir alguma coisa que você sabe que vai desagradar a Deus? Jesus olha para Satanás e, em outras palavras, ele diz assim: Satanás, eu prefiro morrer do que desonrar a Deus. Sabe, muitos têm dito que são cristãos, mas bastou uma pandemia para descobrirem que não são. Muitos têm dito que são cristãos, têm alardeado, olha, falam de Jesus, leem a Bíblia, vão às igrejas, oram, até dão estudos bíblicos, mas bastou uma pandemia para descobrirem que não são cristãos. Veja, uma tentação, queridos, ela sempre nos apresenta um desafio. Nós temos uma verdade claramente conhecida, uma verdade conhecidíssima, mas a tentação induz você a supor que as circunstâncias, poxa, fome extrema, perdi meu emprego, como é que eu vou ficar? A tentação, ela induz você, e eu também, a achar que as circunstâncias podem justificar o abandono do princípio. Veja, o princípio, querido, sempre vai ser a melhor coisa que você e eu temos. Vai ser nossa proteção. E Jesus olha para Satanás e diz: Satanás, eu vou morrer. Deus pode até não
transformar essas pedras em pão. Mas eu prefiro morrer a duvidar da palavra que eu ouvi do meu Pai. Este é meu filho amado. Lembre-se das palavras. Este é meu filho amado que me traz grande alegria. Eu fico imaginando os jovens hebreus quando tiveram que ser jogados na fornalha. Imagine. Hoje em dia temos muitas pessoas que falam, a filosofia, aproveite o dia, a filosofia tem uma luz dentro de você, a filosofia, olha, você vai conseguir. E aí vem uma circunstância difícil e as pessoas negam a Deus. Jesus não negou, eu louvo a Deus porque ele foi vencedor. Sabe, se Jesus venceu, você e eu podemos cumprir o que a Bíblia diz, em Cristo somos mais do que vencedores. Você não quer dizer a Deus hoje, Senhor, me faça reconhecer que eu sou um vencedor ao teu lado. Sozinho nós não somos, mas com ele, é impossível com que nós venhamos a cair. Ou mesmo que caiamos, podemos nos levantar porque ele está conosco. Mas pega agora o versículo 5. O versículo 5 diz que Satanás não parou ali, capítulo 4 de Mateus, verso 5. O versículo 5 diz assim: então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Veja, a cidade santa até hoje é chamada assim em Jerusalém, a cidade santa. Eu imagino que Satanás queria mostrar a Jesus a santidade da coisa. Lembre-se, Satanás não estava como Satanás, ele estava como um anjo de luz. E assim como Satanás tentou Jesus a usar o poder dele em prol dele mesmo, para ele, Satanás disse assim, olha, transforma o pão, transforma a pedra aqui em pão e você vai matar sua fome. Só que Jesus não podia ser tentado pelo materialismo. Se ele tivesse feito aquilo, ele duvidaria da palavra de Deus. Satanás, então, verso 5, leva ele à cidade santa e tenta dar um ar mais de santidade. Já viu aquelas pessoas que dizem a você, olha, mas isso aqui é santidade para Deus. Eu tenho visto, sabe, queridos, que muitas igrejas têm se unido com o Estado. Muitas. Muitas igrejas têm se unido com o mundo e dado uma aparência de santidade àquilo que não é santidade. Satanás leva Jesus, coloca ele em cima do pináculo do templo, um local muito alto, e faz uma proposta para Jesus. O verso 6 diz assim, lhe disse, se és o Filho de Deus, presta atenção nessa palavra, queridos, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Está escrito isso ou não? Satanás citou a Bíblia. Eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, mas está na Bíblia. E eu dou até risada, porque eu digo, querido, não é porque está na Bíblia que você e eu temos que crer. Tem que estar no contexto correto. Satanás pegou um texto do Salmo 91, provavelmente você já leu, Salmo 91, e citou para Jesus. Mas ele citou no contexto errado. Qual é a segunda grande tentação que você e eu enfrentamos? Se você quiser anotar aí, a segunda grande tentação que você e eu enfrentamos é a presunção. Pastor, o que é presunção? Palavra difícil até. Presunção é você se achar o último biscoito do pacote. É você se achar o melhor de todos. Presunção é você querer fazer as coisas erradas e dizer que Deus apoiará isso. Mas eu estou na igreja. E? Mas eu tenho Bíblia. E? Mas eu devolvo dízimo. Chegou um irmão para mim certa vez e disse, pastor, eu estou trabalhando aos sábados
mas eu vou entregar o dízimo na igreja. Eu disse a ele, irmão, não vai adiantar nada. Como não, pastor? Por quê? E aí ele tentou argumentar, eu esperei ele terminar e depois eu disse a ele, olha, o sábado tem o mesmo contexto do dízimo. Deus nos deu 7 dias, 6 dias, né? E um é dele. O dízimo, Deus nos deu tudo. 10% é dele. Tudo pertenceria a ele, com certeza. Mas ele pediu de nós apenas 10%. Tem o mesmo sentido, queridos. Não valerá a pena alguém que está transgredindo o mandamento de Deus, Êxodo 20, verso 8, correto? Para poder devolver o dízimo e cumprir o mandamento de Deus. Ser fiel ao Senhor. Queridos, nós temos que perceber que a tentação de Satanás foi mais forte. Na primeira ele diz, olha, transforme a pedra em pão. Na segunda ele diz, eu já sei que você é fiel a Deus. Veja como Satanás é Satanás, viu? Como ele é diabólico, ele é mentiroso, trapaceiro, enganador. Veja, Satanás estava vestido de anjo de luz. Jesus definhando de fome no deserto. E Satanás olha para ele e diz assim, pronto, eu sei que você crê na palavra do Senhor, não foi? Jesus não tinha dito a ele, está escrito? Então ele vai e usa o texto bíblico e diz, pula, porque você tem que mostrar que é fiel a Deus. Já viu alguém tendo que mostrar que é fiel a Deus? Veja, se você é fiel, você não tem que mostrar nada a ninguém. Veja, eu tenho uma esposa que me ama. Se você perguntar para mim, pastor, você tem certeza que ela te ama? Sim. Por quê? Porque ela não fica dizendo para todo mundo que me ama. Ela simplesmente demonstra para mim que me ama. Simples assim. Ela nem tem que ficar me falando. Quando você e eu paramos para pensar, irmãos, muitas pessoas têm que demonstrar que amam a Deus. Já estão dizendo o contrário. Quando você realmente ama, a pessoa que é amada sabe disso. Por quem você é, pelo que você faz. Você não precisa mostrar para os outros. Hoje em dia, nossa sociedade está muito comum isso, né? O esposo bate na esposa, a esposa xinga o esposo, um dorme numa cama, outro dorme na outra, às vezes dorme até em casas diferentes, brigam, mas aí posta uma foto bonita no Instagram, no Facebook, mostrando uma coisa que não é real. Satanás olhou para Jesus e disse assim, Jesus, se tu és o Filho de Deus, eu sei que você é, mas prove sua lealdade a Deus, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles vão te sustentar. Pula daqui, pula da parte mais alta do templo, dava mais ou menos mais de talvez uns 20 metros por aí. É muito alto mesmo. E Jesus olha para Satanás e percebe o ardil. Como é que eu posso dizer isso para você, queridos? Tem pessoas que usam a Bíblia de forma errada. Bebem, fumam, trapaceiam, adulteram, são promíscuos, são mentirosos, enganadores, fofoqueiros. Mas pegam a Bíblia e dizem, está escrito. Veja, Jesus certa vez falou que os ímpios iriam saber que você e eu temos a Ele, que estamos com Ele, se estivéssemos unidos uns com os outros. Quantas vezes eu já vi irmãos e irmãs que ficam se criticando uns aos outros, falando mal uns dos outros, e eu fico pensativo porque eu digo assim, eles falam mal uns dos outros como se eles fossem melhores do que os outros. Sabe, irmãos, é tentador você falar mal das outras pessoas e se sentir o melhor, se sentir a melhor. Mas isso é presunção, isso foi a tentação, a segunda tentação que Satanás colocou para Jesus, a presunção. Se Cristo se sentisse melhor do que todos, se Cristo, ele era o melhor. Mas se ele se sentisse o melhor e dissesse assim, ok, os anjos vão me guardar, eu vou pular, ele estaria pecando.
Porque, irmãos, no momento em que você e eu abandonamos o assim diz o Senhor, mesmo usando a Bíblia, mas no contexto errado, nós deixamos de estar a favor de Deus e passamos a estar a favor de Satanás. No momento em que Satanás olha para Jesus e cita a Bíblia para ele, veja, hoje Satanás pode citar a Bíblia para você e eu, de forma errada. E se nós seguirmos o erro, não adianta, podemos até estar na igreja, continuará sendo erro. Podemos até dar dízimos, mas continuará sendo erro. Podemos até cantar, pregar, falar, dar estudos bíblicos, mas continua sendo erro. Pastor, mas como? Jesus responde para Satanás, no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Primeira tentação qual foi? Primeira tentação qual foi? Primeira tentação, apetite ou materialismo? Satanás oferece para nós um bom emprego para transgredir o sábado. Diz assim, não, olha, você vai ficar com fome. Jesus disse, eu prefiro morrer de fome, Satanás, do que desonrar o meu Deus. Hoje você e eu vamos ser tentados. A pandemia está aí, muitos já desistiram da fé, e alguns põem a culpa no pastor. O pastor não fez isso. O irmão não falou. A irmã não fez. A culpa foi sua, querido. Assuma. Jesus não colocou a culpa em ninguém. Ele queria se aproximar mais de Deus, ele queria se aproximar do seu Pai. Ele estava ali de propósito no deserto, sofrendo, com fome, porque ele queria estar mais perto de Deus. Ele assumiu a necessidade dele. Você já reconheceu sua necessidade de Deus? Não é culpa de ninguém. Você pega uma Bíblia, começa a estudar, orar e conversar com Deus. Ninguém tem culpa com isso. Mas pense comigo, apetite, materialismo, Cristo venceu. Deus seja louvado por isso. Segunda tentação, presunção. Fazer o errado mesmo usando a Bíblia e querer que Deus faça. Você quer ver um exemplo disso? Tem pessoas que estão comendo carne de porco. E aí come a carne do porco, mas antes de comer, oram e dizem, Senhor, abençoa essa carne. Eu pergunto, Deus pode abençoar uma coisa que ele mesmo amaldiçoou? Deus disse na Bíblia, maldição será comer carne de porco. Portanto, aqueles que estão comendo carne de porco, não adianta pedir a Deus que abençoe, porque não vai abençoar. Não quero entrar aqui na questão de alimentação, de comida, mas é fato. Satanás tem colocado carne de porco em muitos alimentos, e a gente tem que tomar cuidado. Porque ele tem colocado com o único objetivo, nos amaldiçoar. Tirar de nós a bênção de Deus. Tirar de nós o que Deus quer nos dar, a vitória. Veja, na segunda tentação, Satanás saiu perdedor de novo. E eu louvo a Deus por isso. Adão e Eva não. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva preferiram confiar na palavra de Satanás. E eles foram e pegaram do fruto, desconfiaram de Deus, pularam e se jogaram na maldade. Mas vamos para a terceira tentação. A terceira tentação já foi bem diferente das duas primeiras. Nas duas primeiras, queridos, Satanás estava travestido de anjo de luz. Nas duas primeiras, Satanás estava aparentando que era um anjo bondoso, que queria o bem de Cristo. Mas na terceira, ele tira a capa de anjo de luz e aparece como Satanás mesmo. E diz a Bíblia aqui no versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se, olha a condição, se prostrado me adorares. Anota aí a terceira tentação. Amor por este mundo. Amor
pelo mundo. Eu não falo amor pelos pecadores, não é isso que eu estou dizendo. Mas a terceira grande tentação é o amor pelo mundo. Satanás pegou Jesus, levou num monte muito alto, provavelmente o Monte Nebo, tem em torno de 880 metros de altura. O Monte Nebo, Satanás levou Jesus lá. Do Monte Nebo ele via toda a Terra Santa, Jerusalém, etc. Via todos os reinos. E de alguma maneira que eu não sei explicar para você, Satanás mostrou para Jesus todos os reinos deste mundo. E mostrou a glória deles. Claro, ele ocultou as prostituições, ele ocultou os assassinatos, ele ocultou as mentiras, ele ocultou os adultérios, ele ocultou as coisas feias. Ele mostrou só as partes bonitas. E naquele instante, enquanto ele estava ali mostrando as partes bonitas, ele já estava de Satanás mesmo, não estava como anjo de luz. Naquele momento que ele estava ali mostrando as partes bonitas para Jesus, ele disse a Jesus: olha, eu sou o príncipe deste mundo. O mundo aqui era de Adão. Adão era o príncipe. O dono total é Deus, mas ele era o príncipe Adão. Naquele momento que Adão pecou, Satanás tomou o lugar dele e começou a reinar aqui neste mundo. Mas agora você e eu vemos na Bíblia Satanás dizendo assim: Jesus, você não precisa morrer. Jesus, você não precisa sofrer. Jesus, você não precisa seguir esse caminho de luta, tribulação. Para quê? Jesus, olha, se você se ajoelhar perante mim, eu te dou tudo. Queridos, isso é tão satânico. Ainda hoje, lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, naquela região toda, se você se prostra perante alguém, você está demonstrando submissão. Satanás estava dizendo: olha, eu sou o príncipe deste mundo. Mas se você se prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Eu abdico o trono e te dou. Irmãos, para Cristo que estava a ponto de morrer, a ponto ali, morrendo mesmo, eu fico imaginando que tentação. Quando ele vê que tudo ali podia ser resolvido, olha, Jesus, você não vai ter que sofrer. Tá vendo, Jesus, as igrejas todas que tem aí? Sou eu que controlo eles. Esse povo religioso aí, sou eu que mando neles. Tá vendo, Jesus? Esse Estado, esses governantes todos aí, sou eu que mando neles. Sabe, irmãos, isso deveria fazer-nos pensar, com certeza. Alguém já me perguntou certa vez, pastor, e essas igrejas assim, vai dizer que é Satanás que manda? Eu não, ele disse. Senhor, tá vendo esse povo religioso? Sou eu que mando neles. Tá vendo essas igrejas unidas com o Estado, eles andando juntos, o pastor que defende o deputado que defende o pastor que é deputado, sei lá, é uma loucura. A igreja unida com o Estado. Isso nunca deu certo. Os fariseus eram uma seita religiosa e política ao mesmo tempo. Estavam ligados ali com o Estado. Satanás diz: olha, eu controlo todos eles. E se você se prostrar, todos eles vão te aceitar. E aí, querido, será que nesta manhã eu falo para alguém que está sendo tentado desse jeito, hein? Olha, se você fizer isso, eu te dou. E a gente sabe que aquilo ali que está pedindo é errado. Jesus sabia que era errado. E no momento em que Satanás se mostra para ele, no momento que Satanás mostra a Jesus e diz assim: olha, tá vendo tudo isso, Senhor? Eu vou te dar. Você não vai ter que morrer, não vai ter que sofrer, não vai ter que padecer nenhuma provação. Você vai poder receber tudo isso
de graça. Irmãos, Deus quer nos levar para o céu. Mas Ele só pode levar você e eu para o céu se nós formos vencedores. E nós só podemos ser vencedores se estivermos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Satanás chegou e disse: vem cá, Jesus, deixa eu te mostrar umas coisas legais. Eu quero te mostrar que eu posso satisfazer, suprir suas necessidades materiais, seu bem-estar. Então Satanás tentou Jesus no apetite e no materialismo. Jesus não caiu, graças a Deus. Depois Satanás vai e diz: olha, eu posso te fazer desfrutar o privilégio da desobediência e sem ter consequências. Tem gente que cita para mim que é adúltero, mas que Davi foi adúltero e foi um homem segundo o coração de Deus. E eu brinco com alguns e digo: olha, você está disposto mesmo a ter as consequências que ele teve? Perdeu o reino, o filho matou todos os irmãos, tentou matar o pai, perseguiu o pai, tentou matar de todo jeito, depois estuprou todas as esposas, naquela época havia uma poligamia, estuprou todas as esposas, e no final só sobrou mesmo ele dizendo: eu estou vivo pela graça de Deus, só isso. Sentimento de culpa, de remorso, de dor, de aflição. Interessante que as pessoas que falam assim não querem aceitar a dureza do pecado, as consequências ruins do pecado. Parece que tenta pregar para si mesmo, tenta falar para si mesmo que é só uma mentirinha. Ah, pastor, eu só estou criticando um pouco. Eu só estou falando mal um pouco. Eu só estou fofocando um pouco. Eu só estou adulterando um pouco. Eu só estou bebendo um pouco. E tudo é um pouco. Satanás tentou Jesus para ele acreditar que podia satisfazer, desfrutar do privilégio desse mundo, sendo desobediente e sem ter consequências. É a presunção. Eu louvo a Deus porque Jesus foi vitorioso. Mas a última tentação, Satanás vai e diz assim: olha, você vai ser popular, Senhor. Não vão te rejeitar. Basta que você se ajoelhe. É só uma ajoelhadinha rapidinha, só tá eu e você aqui. Ninguém vai ver. Satanás olha para Jesus e diz: Senhor, olha, você vai ter poder, você vai ter autoridade sobre todos, sobre todo mundo. Não precisa morrer, não precisa ser perseguido. Senhor, eu vou estar te dando. Eu louvo a Deus porque Cristo não desistiu de você e de mim e foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele venceu por você e por mim, queridos. Olha o que diz o versículo 10. Lembre-se, aqui, Jesus já está dizendo a Satanás exatamente quem ele é. Antes, Satanás estava aparecendo com anjo de luz, tá bom? Mas agora, ele apareceu como Satanás mesmo. E olha o que diz o verso 10, capítulo 4 de Mateus, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou. Pastor, se formos vitoriosos no apetite, no materialismo, com Cristo, se formos vitoriosos com Cristo na presunção, evitar qualquer ideia de que somos melhores do que outros, ou mesmo que podemos fazer o errado e mesmo assim não ter consequências, se abandonarmos essa ideia e crermos na Bíblia, no contexto bíblico, se evitarmos adoração a outros deuses e dissermos: Senhor, eu só vou adorar o Senhor, eu creio no Senhor, estou contigo. O que é que vai acontecer, pastor, com cada uma das pessoas que tomarem essa decisão? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Satanás foi embora,
Assim diz o texto bíblico, né? Resisti ao diabo, o diabo fugirá de vós. Satanás foi embora. E eis que vieram anjos e o serviram. Você e eu queremos muitas vezes ser servidos pelos anjos. Mas no meio da tentação, muitos de nós têm caído e ao invés de se apegar com Cristo, nós temos confiado em nós mesmos. Pastor, qual é a minha única opção de salvação? Qual é a minha única forma de ser salvo? Minha única oportunidade? A minha oportunidade e a sua é nos apegarmos com Cristo. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, e com isso nós finalizamos. Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16. Hebreus 4, verso 15 e 16. Localize aí na sua Bíblia. Nós não devemos crer em Jesus porque ele venceu 3 tentações. Nós não devemos crer em Jesus porque não temos outra coisa para fazer. Nós temos que crer em Jesus e confiar nele. Por isso aqui que está escrito. Olha o que diz, capítulo 4 de Hebreus, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você está sendo tentado hoje, foi tentado ontem, será tentado amanhã. Sabe que você precisa se apegar com Cristo. A Bíblia diz: se achegue confiadamente junto ao trono da graça, e você receberá misericórdia e vai achar graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo disse: olha, nenhuma tentação vai vir sem um socorro. E no meio da tentação, Cristo vai estar com você, vai estar comigo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, minha irmã. Talvez eu falo nesta manhã para alguém que está sofrendo e aí do outro lado da tela fica assistindo e dizendo: meu Deus, me ajuda, eu não consigo mais aguentar, eu não tenho condições de aguentar. Saiba que ele compadece das suas fraquezas. Saiba que ele foi tentado em todas as coisas, todas. Alguns já me disseram: pastor, mas ele não foi tentado a tomar Coca-Cola. Eu dei risada e pensei: ele foi tentado a fazer bem mais do que somente tomar uma coisa. Se você sabe que algo te faz mal, se você sabe que algo tem te levado para longe dos caminhos do Senhor, se achegue a Cristo confiantemente junto ao trono da graça. Não tem condições de se achegar ao inimigo e querer receber as bênçãos de Deus. Jesus sabia disso, porque ele leu no livro de Deuteronômio bem claro que aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, as suas orações começam a ser abomináveis. Aqueles que se afastam de Deus, eles perecem, eles vão morrer. Pode até ser que estejam ganhando alguma coisa no momento, mas não vai ficar, não vai durar. Deus quer levar você e eu para junto dele. Deus quer levar eu e você para junto do trono da graça. A pergunta é: você quer isso? Quer você nesta manhã de sábado, no seu dia que você vai assistir? Quer você pedir: Senhor, me dê a certeza na tua palavra. Não que Cristo foi vencedor, mas que eu sou vencedor junto com ele. Eu sou vencedor ao lado do meu Senhor Jesus Cristo. Quantos querem pedir a Deus nesta manhã de sábado: Senhor, me dê essa certeza, me dê essa alegria? Quer você pedir isso a Deus hoje? Eu não estou te vendo, mas se for seu desejo, levante a sua mão onde você estiver aí.
Deus quer levar você e eu a tomarmos uma decisão ao lado dele. Não tenha medo. Saiba que ele se compadece das suas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas e foi vencedor, sem pecado. Deus seja louvado por isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tamanha vitória. Feche seus olhos, oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, de maneira, quem sabe, precária, Senhor, estamos transmitindo isso aqui hoje, usando uma câmerazinha, mas a Tua palavra tem alcançado os corações. Que ela venha continuar a alcançar inúmeros corações para Ti, Senhor, e que nas tentações em que o Senhor Jesus foi tentado e venceu, no lugar de Adão, provando que a promessa feita a Adão de que se ele confiasse em Ti, se ele fosse fiel até a morte, ele seria salvo, mesmo que o Cordeiro de Deus ainda não havia sido morto. Jesus representava esse Cordeiro. Obrigado, Senhor, porque Cristo é o segundo Adão, provando que Adão está salvo, provando que ele salvou toda a humanidade que assim desejar. Fortalece cada cristão, cada irmão, cada irmã que nos assiste nesta hora, que estuda na palavra de Deus, que vê o contexto bíblico, que não vive dando desculpas para ser presunçoso, para ser presunçosa. Pelo contrário, Senhor, foge das tentações, busca a Ti e diz, Senhor, me livra do mal. Fortalece o Teu povo, Senhor. Tanto aqueles que tiveram a oportunidade de ir às igrejas hoje, quanto aqueles que infelizmente não estão podendo ainda, devido à idade, devido a inúmeros fatores. Fortalece o Teu amado povo nesta terra. Cuida de nós, dá-nos um restante de sábado feliz, fica ao nosso lado sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um feliz sábado na companhia do Senhor. E que Ele esteja com as suas famílias. Um grande abraço, viu? Sábado que vem, se Deus quiser, eu tento pregar de novo desse jeito ou de uma outra maneira. A gente vai buscar formas de tentar ajudar os irmãos, aqueles que não podem ir à igreja ainda, a de repente poder assistir também em casa. Tá bom? Que Deus nos abençoe a todos. Um feliz sábado.